No livro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala misericórdia. Olha o que Deus faz, irmãos. Eu vou ler aqui o texto. Claro que é uma história muito grande. Você tem mais tempo de ler em sua casa e pegar mais detalhes, mas eu vou procurar resumir de uma forma que traga uma compreensão geral aos irmãos. E também eu quero agradecer a Deus, né, pela vida dos visitantes que estão aqui conosco hoje. Amém, gente? As pessoas que estão visitando a igreja. Amém? A Zildete e o Hélio, diga glória a Deus. Eita, mãe abençoada. A mãe da noiva. Cadê a noiva da noiva? Glória a Deus. O Hélio, que Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? A Tonha está aí também, glória a Deus. Que Deus abençoe, seja muito bem-vinda, minha amada, em nome de Jesus. Lourdes, dona Lourdes está aí. Eita, mulher de fé, que Deus abençoe. O Agenor, cadê o Agenor? Eita, homem de fé, que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Humberto também. Meu irmão, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo, tá? A Duda, é isso? É Duda? Ah, tá aqui a Duda, que bênção. E a Júlia também, que bênção. E a Valdenice, é isso mesmo? Que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos aí, tá? Fique à vontade na casa do Pai, em nome de Jesus. Irmãos, no livro de Números, capítulo 13, nós vamos ser bem breve aqui na mensagem, mas com inteira devoção e propósito. Diz assim, capítulo 13: 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Para quem não sabe, a terra de Canaã era uma terra de promessa. Fala assim, terra de promessa. Você vê, esses 12 homens estão sendo enviados para espiar uma terra de promessa. Algo que Deus prometeu, algo que Deus já garantiu. Aí eu pergunto para você, alguém vai conseguir barrar o que Deus prometeu na tua vida? Mas existe um processo para você conquistar a promessa. A Bíblia diz que Jesus ele veio para nos dar vida, e vida com o quê? Mas na realidade nem todo mundo vive essa vida, e muito menos com abundância. Aí, antes de eu começar a iniciar essa ministração, nós temos umas referências que fala de vida. E está no Provérbios capítulo 3. Se você não quiser abrir, só acompanhar no telão pelo irmão Maurício, que vai colocar. Mas em Provérbios capítulo 3, olha o que a palavra diz. Que o que é importante é a palavra. Quando Deus disse, dito, não tem mais o que correr, não tem não. Deus já falou, está falado, diga glória a Deus. Provérbios capítulo 3, ele diz assim, ó, filho meu, versículo 1: não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde o quê? Os meus mandamentos, porque eles te aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de quê? Quem quer essa vida em paz? Diga glória a Deus. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade ata ao pescoço. Escreve na tábua de quê? Do teu coração. E acharás o quê? Graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Diante de Deus e de quem mais? É como a irmã estava testemunhando aqui, no meio de tantas pessoas que ela percebeu mais ali, e ela viu que Deus fez com que a luz dela se brilhasse. A graça de Deus brilhou diante dele e diante dos homens. Quem crê que Deus faz isso? Isso aconteceu na minha vida quando eu me converti, lá no começo. Algo impossível de acontecer, aconteceu na minha vida profissional. E eu fiquei assim admirado, porque as pessoas que exerceram a função que eu exerci são pessoas que vêm direto da faculdade, pessoas formadas naquela área. E eu sem formação, Deus me colocou ali para a glória de Deus. Então todas as pessoas que chegavam, perguntando qual foi a faculdade, eu falei, de Jesus. E Deus me deu tanta graça ali que as pessoas que chegavam com a teoria ou com a prática, eu tinha que dar a instrução para aquelas pessoas. Então Deus nos dá capacidade. Quem crê nisso? E quando a gente vê a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus escolhe os que não são para confundir. Quem crê que Deus faz isso? Então a gente tem que viver na dependência de quem? De Deus. E voltando, essa vida, no versículo 2, porque eles te aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. É o que Deus quer para nós. O versículo 5 de Provérbios. Confia no Senhor de todo o quê? O teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor. Aparta do mal. Será isso o quê? Saúde para o teu corpo e refrigério para os seus ossos. Honra o Senhor com teus bens, com a primícia de toda a tua renda. E se encherão fartamente o teu celeiro e transbordarão de vinho os teus lagares. Diga glória a Deus. Então, essa é uma das promessas de quem? De Deus sobre a nossa vida. Quem recebe essa promessa, diga amém. Então, levanta a sua mão direita e fala assim: Senhor, eu recebo essa vida e essa paz, essa saúde, esse refrigério, porque eu declaro que o Senhor é meu Deus e nada me faltará, em nome de Jesus. Hein? Então vamos lá, verso 1 do capítulo 13 do livro de Números, diz assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Isso aqui é um afirmativo de Deus para o povo dele. O que você tem que observar é o que Deus está dizendo. E olha o que Deus está dizendo. Disse o Senhor, esse Deus, Yahvé, Adonai, Elohim, disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais, envia um homem, sendo
cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça de tribos, ou cabeça dos filhos de Israel. São estes os nomes da tribo de Ruben, Suma, filho de Cu. Mas vamos ao versículo 6. Versículo 6, que diz assim, ó: da tribo de Judá, Caleb. Eu quero que você pegue 2 nomes aqui de tribos, porque se a gente for falar as 12, é muito. São 12 tribos. Então, 2 nomes. Da tribo de Judá, qual é o nome dele? Caleb. Agora no versículo 11, da tribo de José. Da tribo de José, filho, tribo de Manassés, Gade, de Sus. Diga glória a Deus. Então, nós vamos pegar aqui 2 nomes, Caleb e José. Caleb e Josué. Diga glória a Deus. Esses 2 nomes vão se destacar, irmãos, porque isso aqui é muito profundo. Reação e ação de pessoas chama a atenção de quem? De Deus. Eu preguei sobre isso na quinta-feira, se não me engano. Nós temos que agir, nós temos que reagir, nós temos que tomar atitude. Deus age na vida de quem se levanta. A Bíblia diz assim: vai que eu sou contigo. O que o diabo quer é o quê? É paralisar. E de que forma que ele paralisa? Na preguiça. Olha o que Deus fala com o preguiçoso. O preguiçoso vai ter com as formigas. Deus, ele quer de nós o quê? Atitude. Deus quer de nós posicionamento para que ele possa nos usar. No capítulo 13, amém? Foram eles espiar a terra. Eu vou resumir bastante aqui. No versículo 16: são estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Diga glória a Deus. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe: subi ao Neguebe, penetrei nas montanhas. Vede a terra que tal é o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muito. E qual é a terra em que habita, se é boa ou má, os quais que tais são as cidades em que habita, em arraiais, se é em fortaleza. Diga glória a Deus. Se também, no versículo 20, também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não, tendes ânimo, trazei o fruto da terra. Era aqueles dias, o dia das primícias, de quê? Das uvas. Diga glória a Deus. Irmãos, olha que forte, olha que maravilha, olha que profundeza de Deus no seu agir. Deus manda 12 homens espiar uma terra. No meio dos 12, cada um vai ter uma percepção. Assim como Josué e Caleb também vai ter uma percepção. Assim como cada um de nós aqui tem uma percepção. O que você se vê hoje em São Paulo? O que você se vê hoje na sua vida? Como você vê a situação que você está enfrentando hoje? Pastor, não está fácil. Pastor, eu não sei, mas eu acho que não sei, pastor. Eu sei que Deus tem promessa na minha vida, mas eu não sei se eu vou conseguir alcançar aquilo. Eu não sei se eu vou conseguir alcançar aquilo. Ei, a palavra do Senhor diz assim: o meu justo viverá pelo quê? Pela fé. Esse negócio de você será. Tira isso da tua vida, não tenha dúvida, não tenha fé. Ande pela fé, irmãos. Diga glória a Deus. Agora vamos lá. Moisés pediu para que eles fossem espiar a terra. Vê se a terra como é que é. Se é de cidade. Vê o que. Porque nós não conhecemos. Nós ficou 400 e pouco. O nosso povo ficou a vida toda de escravo. O que é escravo? É como se fosse um passarinho na gaiola. Está ali preso, come o que o dono dá, bebe o que o dono dá. Se o viveiro, às vezes tem local de passarinho, às vezes tem um negocinho ali para pisar, alguma coisa, e começa a enfeitar o viveiro. E era isso que eles tinham lá na terra do Egito. Ninguém podia sair, não. Tinha que comer ali, tinha que beber ali, e o que dasse, o que permitisse. O local que eles ficaram é o local que dava para eles ficar, fiquei nesse cantinho. Eles não podiam sair dali. Então eles viveram muito tempo na prisão. E hoje eu quero declarar que Deus está te arrancando das prisões. Tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te bloqueia, tudo aquilo que te barra, hoje cai por terra da tua vida. Você não nasceu para ser aprisionado a isso, você nasceu para ser dominado por isso. Você vai se livrar disso e Deus vai te levar em lugares maiores para a glória dele. Então, quando Deus ele fala para Moisés, envia 12, porque Deus ele sabe como trabalhar. E esses 12, eles são cabeça. Irmãos, olha que interessante, irmão. 12 líderes. 12 líderes, eles têm a obrigação de se responsabilizar pelas suas tribos. Cada cabeça da sua tribo. Agora imagina você que está acompanhando ou sendo liderado por uma pessoa das que a gente vai mencionar aqui. Por isso que você tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes a pessoa fala assim: mas o pai não tem culpa dos filhos serem assim. Mas o que o pai fez para o filho não ser assim? Quantas das vezes você falou que não devia na frente dos seus filhos? Quantas das vezes você teria que ser duro com o seu filho e você não foi? A Bíblia diz que o quê? Ensina a criança o caminho que deve andar para quando crescer não se desviar. Eu fui dono de bar. E muitas das vezes eu via o pai chegando no bar com a criança e dava um pouquinho de cerveja para a criança beber. Aí quem já viu isso? Olha aí quantas pessoas já viu isso. Já começou a ensinar o caminho o quê? Errado. O caminho errado. Então nós, como pai, como aquela pessoa que deve guiar, deve assumir liderança, a gente tem que ser firme. Porque muitas das vezes o que acontece? Você já passou por um caminho que o seu filho ainda vai passar. Então você conhece o caminho. Diga glória a Deus. Continuando. Olha o fruto que eles pegaram, gente. Vamos ver se foi uma maçã. Vamos ver que fruto foi. Mas foi a época da uva. Versículo 23. Depois vieram até o vale de Ecol. E dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva. O qual o quê? Quantos homens? Numa vara. Como também romãs e figos. Diga glória a Deus.
Esse lugar se chamou Vale de Ecol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Calma aí. Quantos homens carregaram cacho de uva? Esse cacho de uva aí não é normal. Que cacho de uva é esse? Dá um cacho de uva na mão de meu Deus do céu, de uma criança. Pega o cacho de uva na mão do bebê, ele rasga o cacho de uva todinho. Agora, 2 homens para carregar um cacho de uva? Fala para a pessoa que está fazendo, o que Deus vai te dar é uma terra que emana leite e mel. É uma terra que emana leite, irmãos. Calma aí. Eu estou entendendo o que esses homens fizeram. E quando eu era da roça, às vezes o negócio era pesado. Não, você levanta, eu levanto aqui, volta aí, vamos lá. E aqui carregava. 2 homens para carregar aqueles frutos. Para dizer o quê? O que Deus tem para mim e para você é algo em abundância. O que Deus tem para nós é algo grande. Mas eu vou perguntar para você. Todo mundo provou, todo mundo viu o fruto, todo mundo viu a terra, que é uma terra boa. Mas olha a questão. Nem todo mundo está pronto para tomar posse de coisa boa. Diga glória a Deus. Versículo 25. A cabo de 40 dias. Quantos dias? Esse é o processo. 40 dias. Então 40 dias é um mistério. Quantos dias Jesus ficou no deserto? Quanto tempo Moisés ficou no monte? 40 dias. Esse é o processo. Porque tem gente que não entende os mistérios de Deus. A quarentena, irmãos. O processo. 40 dias voltaram de espiar a terra. A caminho e caminharam, vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto de quê? Da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste. E verdadeiramente, o que é? Deus não mente. O que Deus falou? E o que eles viram? Verdadeiramente mana leite e mel. Era isso que precisava saber. E este é o fruto dela. Diga glória a Deus. A gente temos que entender os propósitos de Deus. A gente temos que tomar posse dos propósitos de Deus. Deus, antes deles imaginarem a terra, eles estavam caminhando. A Bíblia diz que Deus fez com que o mar se abrisse, o mar vermelho. Eles passaram em terra seca. Agora eu imagino, você que já vai num aquário e vê aqueles peixinhos ali, aquelas baleias. Imagina eles passando entre o mar vermelho e olhando as paredes de água, uma de um lado e outra de outro. Eita, olha como é que é a piranha. Olha o tubarão martelo. Jesus. Irmão. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Eu acho que foi dali que tiraram a ideia de fazer os aquários. Porque Deus foi o primeiro a construir um grande aquário. Diga glória a Deus. E o que me chama a atenção, irmãos, é que o que Deus falou da terra que mana leite e mel foi confirmado. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar o teu segredo aos teus servos, os profetas. Diga glória a Deus. Antes de hoje nós está hoje apresentando o noivo da Dani, eu estava até falando para ela, acho que foi antes de ontem. Falei: Dani, você lembra do casamento do Pedro? Na cidade eu falei: Dani, se prepara que o senhor está chegando. Olha aí. Então, quem crê que Deus faz as coisas acontecer? Deus prepara tudo. Deus prepara tudo, irmãos. Só basta nós estar na presença de quem? Agora Deus está agindo, o processo está acontecendo, o caminho está seguindo, e no meio da jornada Deus fala assim: epa, calma aí, Moisés. O que foi, Senhor? Moisés, fala, Senhor. Eu quero que alguém vá lá ver a terra. Por quê? Porque é muita gente, tem gente que está com dúvida, tem gente que já falou que quer voltar para o Egito porque lá tem cebola, tem gente que quer voltar para o Egito porque lá tem coisa, né? Tem mais do que pepino, tem algumas coisas lá no Egito. Então eu quero mostrar que o que eu tenho para eles é bem melhor do que o que tem no Egito. Só que, sabe o que acontece, meus irmãos, irmão Valfrido? Que muitas das vezes a gente está caminhando, Val, para chegar no processo, e a gente não está vendo o que está lá. E pelo fato de nós não saber, minha irmã, de não ver o que está lá, a gente às vezes fica o quê? Fica meio ansioso, desmotivado, donas irmãs. A gente fica meio, fala: gente, já tô tanto tempo. Quem já passou por esse processo? Não tem vergonha, não. Quantas vezes a gente já passou por isso? De falar: Jesus. Só que Deus já prometeu. Fala para você, você tem que se preocupar em uma coisa: é a promessa. A promessa está de pé. A promessa de Deus está de pé. E a Bíblia vai dizer que aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então há uma promessa na minha e na tua vida. Aquele que crê verá a glória de quem? De Deus. Há uma promessa de Deus na nossa vida. Aí o crente, nos dias de hoje, eu não sei nem onde ele está com a mente. Porque às vezes fica com o pensamento totalmente contrário às promessas de Deus. E Deus já falou para mim, já falou para você, que Ele tem uma promessa na minha e na tua vida. Continuando, o relatório. A terra verdadeiramente emana leite e mel. Versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra, é poderoso. Agora é a questão, irmão. Fala para a pessoa que está assim: Deus te prometeu a terra. Se Deus te prometeu a terra, não olha para os obstáculos para conquistar essa terra. Quem foi que derrubou o gigante? Foi um exército ou foi um homem escolhido por Deus? Fala assim: esse povo é escolhido por Deus. Se uma criança Deus escolheu e essa criança conseguiu derrubar um gigante, imagina um povo escolhido por Deus a derrubar até a muralha. Quem crê nisso? Versículo próximo.
O povo que habita nessa terra é poderoso e a cidade muito grande, fortificada. Também vimos ali os filhos de Anak. Você sabe quem é os filhos de Anak? Fala para a pessoa que tu lá, fala assim, é gigante. Os filhos de Anak é mais ou menos parente de Golias. É os parentes de Golias. Irmãos, eu vou falar uma coisa, esses gigantes, Deus hoje está mandando dizer para você, esse gigante da tua vida já caiu por terra. Quanto de nós olhou e fez assim, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Deus está dizendo, meu filho, não se preocupa, porque maior que está com você do que o que está com eles. Os amalequitas. Eita, esses aqui gostam de roubar. Eita, gente. Tem gente que habita em lugar que só Deus para ter misericórdia. A amalequita para todo lado. Não pode deixar uma colher de pedreiro na janela. Quando volta não tá mais nada. Teve um dia que o profeta Everaldo veio trabalhar aqui e deixou ali, ó. Quando voltou, cadê? Eu falei, vigia, mano. Não adianta não. Não tem jeito não. Não? Ladrão tem todo ladrão, não é, gente? Tem que vigiar e orar para não cair o quê? Em tentação. Habita na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus. Então, os amorreus, os habitantes na montanha, os cananeus, habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Agora, versículo 30. O que aconteceu no versículo 30? O que ele falou? Diga glória a Deus aí, igreja. Eita, Caleb. Cadê o Caleb? Então o Caleb aqui. Cadê o Caleb? Tá lá na escolinha. Você vê que no meio dos 12 tinha um Caleb. E Caleb fez calar o povo. Epa! Para. Vem pra cá. Ei, vocês não viram a glória, não? Vocês não lembram, Márcia Brito? Vocês não estão vendo nada disso? Vocês estão olhando para quem? Para os povos? Para os amalequitas? Pelo amor de Deus, isso aí é nada perante o nosso Deus. Maior é o que está conosco. Eita, irmão. Hoje Deus está falando com pessoas aqui. Deus está levantando o espírito de pessoas. Deus está te dando coragem, ousadia. Não tenha vergonha. Cumpre o teu ministério, cumpre o teu chamado. Vai porque Deus está contigo. Eita. Tem pessoas aqui que se fosse ouvir pessoas nunca estariam onde está. Quantas pessoas falou para você não vai? Quantas pessoas falou para você não faça isso? Tentando barrar o plano de Deus na sua vida. Mas você foi ouvinte à palavra de Deus e hoje você está aqui. Faz assim essas pessoas. Olha aí quantas pessoas. Olha quantas pessoas. Isso se chama experiência com quem? Com Deus. Mas você não pode porque você não tem estudo. Porque você não pode porque você não tem informação. Porque você não pode porque você... Para com isso. Até Jesus, ele ouviu dizer, mas esse aí não é o filho de José? Esse é o filho de Maria? Não. Ele não é da Galileia ali? De Nazaré? Até Jesus houve questionamento de dizer, como é que ele pode fazer essas coisas? Porque Deus escolhe os que não são para confundir quem são. Caleb fez calar o povo. Subimos. Versículo 31. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir. Não podemos. Contra aquele povo. Porque é mais forte do que nós. Meu Deus. E o problema não é muito. Você sabe qual que é, gente? É porque aqui é 1 contra 11. Porque ainda... É contra 10. Porque ainda apareceu o Josué ainda, né? Na história aqui. Mas... é na verdade 2 contra 10. Você tem ideia de você... Porque na verdade o que a ciência faz? A maioria sempre vence. Não é assim que eles falam? A maioria sempre vence? Quem vai ter que dar um checkmate nessa situação é Deus. É Deus que vai dar um checkmate na situação. Deus vai ter que intervir aqui, porque não dá. É 2 contra 10. Não tem como só os dois acreditam que vai alcançar. Imagina a multidão. Irmãos, imagina, vai eu e você, eu e mais 11 daqui, e chega lá e fala, ei, como é que tá a história? Aí vai o pastor Jeová, não, lá tá tudo certo. Meu, tá certo o quê? Cala a boca aí, rapaz. Mas eu fico, não é nada certo lá não, tá tudo dando errado. Tudo impossível, eu já ouvi tanto isso na minha vida. Pastor, não, tá certo. Eu falei, vamos lá, porque Deus vai honrar. E Deus honrou. Irmão, você tem que aprender a agir pelo quê? Pela fé. Hoje Deus está falando para você aqui hoje. Amanhã, pastor, mas eu vim aqui hoje. Pastor, sabe que eu estava precisando ouvir essa palavra porque eu estava com dúvida, eu estava com medo, eu estava preocupado. Aí Deus chega para você no culto de manhã, no primeiro dia da semana, para dizer, vai porque eu sou contigo. Não temas diante deles, maior é eu que estou com você. Versículo 32. E diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que havia espiado, dizendo, a terra pelo meio a qual passamos a espiar, a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande o quê? Estatura. Tem gente que é assim, só vê o tamanho, só vê a estrutura, só vê a aparência, e Deus está dizendo, olha para mim. Também vimos ali gigantes, os filhos de quem? De Anak. São descendentes de gigantes. Eram aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também eram os seus olhos. Diga glória a Deus. Pelo amor de Deus, irmãos. Infamaram a terra. Você vê o que era para ser uma coisa agradável, uma coisa boa. Por que Deus não mandou? Se essa expressão, profeta, está vindo de líder. Se essa expressão, Éder, está vindo de líder. Imagina, meus irmãos, se fosse pessoas comuns ali para espiar a terra. Porque Deus, ele já coloca os líderes esperando o quê? Que os líderes são pessoas que têm, né, dona Zildete? Tem capacidade, dona Rosa. Para poder o quê? Para poder falar, não, esse povo aí tem uma visão. Né, Val? Tem uma visão o quê? Uma visão mais madura, mais confiante, mais preparada. Mas, Mari, não foi isso. Para conduzir, dona Rosa. Mas isso não resolveu. Porque os homens que foram espiar a terra, Val, que era para ser os preparados, foram os que envergonharam. Oh, Jesus. Oh, Senhor.
toma cuidado. Toma cuidado. Porque na hora que aparece o gigante, que você vai ver quem é líder de verdade. É na hora da peleja que você vai ver quem é de Deus de verdade. É na hora do desafio, é na hora que acontece o obstáculo, é na hora que vem os levantes, é na hora que vem a aprovação, é na hora que vem a doença, é na hora que vem a luta, é na hora que vem a peleja, que você vai saber quem está do seu lado de verdade. Quem está entendendo o que Deus está falando? Diga glória a Deus. Olha que interessante, irmãos. No capítulo 14. No capítulo 14. No versículo 3, capítulo 14, versículo 3. E por que nos traz o Senhor para essa terra? Para cairmos à espada? Que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantamos um capitão e voltaremos para o quê? Para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação do filho de quem? De Israel. Olha que forte, irmãos. O povo, eles estão querendo voltar e querem levantar um capitão. O povo está querendo tomar suas próprias decisões. Esse é o problema. Do capítulo, olha só, no versículo 9. No versículo 6. Olha o versículo 6, capítulo 14, versículo 6. Agora é o nome do outro que eu falei para vocês, Josué. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram o quê? Eles fizeram igual os líderes deles, Arão, Moisés e Arão. Eles rasgaram as vestes. Você sabe o que simboliza rasgar as vestes nessa época, nesse tempo? Porque chega um tempo que Deus fala assim: não rasga a sua veste, rasga o seu coração. Por que é rasgar a veste? Rasgar a veste é um símbolo de humilhação e de revolta. De você dizer: eu não aceito isso, eu não aceito essa situação, eu quero mudança, eu não aceito voltar para o Egito, eu prefiro morrer do que voltar para o Egito. Tem gente que Deus tirou da droga e ainda fica de olho. Deus tirou do mundo e ainda fica de olho. Deus tirou da humilhação e ainda fica de olho. Ei, irmão, esquece aquele lugar. Para de olhar para trás, porque a última que olhou para trás virou o quê? A mulher de Ló. Ah, mas quando era com o outro, para, esquece, lá foi passado aquele casamento. Se não tivesse sido bem, Deus tinha mantido. Para de ficar falando do outro, para de ficar falando da outra, para de ficar falando do passado, para de ficar falando do que aconteceu lá. Lá foi sofrimento, foi tristeza, foi Egito, foi derrota. O que Deus tem para você é uma terra que mana leite e mel. Aleluia. Ei, versículo 7. E falaram a toda a congregação do filho de Israel, dizendo: a terra pelo meio a qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Isso com as vestes rasgadas. Se o Senhor, agora é o mistério. Olha o mistério no versículo 8. O que está escrito? Se o Senhor. Pode glorificar o nome de Jesus. Davi, a Bíblia vai dizer que Josué e Caleb falaram assim: se o Senhor se agradar de nós. O segredo está se o Senhor quer. Agrada-te do Senhor e Ele o quê? O que Deus quer de nós é que nós venhamos agradar a Ele. Se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós. Josué e Caleb entendiam o quê? Que o processo de uma caminhada, Vanessa, de uma jornada feliz, o primeiro passo é o quê? É se Deus está se agradando. Dona Edileuza, o processo é Deus está se agradando? Carlos, Deus está se agradando? O processo está em quê? Em você se preocupar se Deus está se agradando. Porque muitas das vezes tem gente que agrada, sabe de quem, Valdevaldo? Dos homens. Ei, eu vou falar uma coisa para você. A Ana foi desagradada aos olhos dele. Ele falou: você até é bêbada. É, irmãos. Tem hora que muitas das vezes tem homem de Deus, que muitas das vezes, se você não vigiar, vai contrariar aquilo que Deus tem na tua vida. Por isso que você tem que ser uma mulher e um homem de Deus espiritual, uma pessoa que tem a visão, tem discernimento espiritual. Quantas pessoas enterraram seus ministérios por causa de palavras negativas? Quantas pessoas enterraram aquilo que Deus tem na tua vida por causa de palavras negativas? Decepção, pelo amor de Deus. Eu já ouvi tanta palavras negativas na minha vida que se eu fosse dar tempo, eu estaria lá. Oh, Jesus, tem misericórdia. Versículo próximo, irmãos. Se agradar de nós. Versículo 9. Então somente não seja o quê? Rebeldes. Não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tem mais, ó povo, dessa terra, porquanto, como pão, podemos o quê? Devorar. E retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temas. Diga glória a Deus. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação, todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não quererá em mim? O quê? Despeito de todos os sinais que fiz no meio dele. Com pestilência, feri, deserdarei e farei de ti o quê? Povo maior e mais forte do que este. Deus se levantou, irmão. Eu imagino Deus no seu trono de glória se levantando. A Bíblia vai dizer aqui, ó, que Deus, ó, no versículo, olha aqui no versículo 10, eles queriam apedrejar a Josué e Caleb. Toda a congregação queria matar aqueles dois homens. Você acha que Deus vai permitir isso? E não, ali, os quatro. Irmãos, quando você acredita em Deus, nem sempre todo mundo vai te...
Nem todo mundo vai querer te aplaudir, mas o segredo é o quê? É se você tem uma fé inabalável. Os que confiam no Senhor é como um monte de Sião que o quê? Mas permanecem firme? Diga glória a Deus. Aí o texto continua. Olha só. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação. Quando eles iam se levantar para apedrejar eles, Deus falou aqui: não, não toca nos meus filhos não. No meus, vocês não tocam não. Porque ai daqueles que tocam nos meus ungidos. Uma vez eu estava pregando, lá no Tucuruvi, numa igreja. Eu pregando, tinha uma obreira quitéria, e entrou um homem com um facão na mão. Aí eu falei: meu Deus, se esse povo ver, vai sair tudo correndo. Aí eu peguei e falei: fecha os olhos, quem abrir os olhos agora o diabo vai pegar. Fecha os olhos. E eu no altar vi um homem que entrou com o facão, já foi conversar com a obreira, e a obreira de fé, dona quitéria, com 70 anos, lá na porta. Eita senhorinha. Resumo. Eu peguei, quando eu vi o homem conversando com ela, ele falava: eu quero matar o pastor. E eu falei: fecha os olhos. Eu aumentei o som no Bluetooth, aumentei o fone no fundo e fui direto para ele. Eu falei: eu sou pastor. Fecha os olhos, igreja, que o diabo tá furioso. Fecha os olhos, reclamando, vai invocando. Eu falei: se alguém olhar para trás, pronto, o estraga que é feio. Quando eu levantei a mão, caiu com o facão e blá. Sabe por quê, irmão? Outro dia eu fui na estação Bressa, eu ia me evangelizar, a igreja lá perto da casa da Ana Rosa. O homem falou assim: ó, eu estava armado para te matar quando você estava entregando os profetas na escada. Irmãos, quantas tentativas. Por quê? Porque o diabo ele tem fúria de quem faz aquilo que Deus quer. O diabo não se levanta, quem tá de mão, o diabo nem mexe. Mas aqueles que se levantam, o diabo se levanta, mas é para cair na vida desses. É para cair. A Bíblia diz: ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Diga glória a Deus. Ó, para a gente finalizar, no capítulo 14, versículo 20. Moisés, no capítulo 14, versículo 13, ele faz intercessão. Deus tem misericórdia. No capítulo 14, no versículo 23. No versículo 20, gente, é melhor, para a gente poder entender melhor. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Diga glória a Deus. O Senhor fala assim: eu quero perdão de Deus. Levante e fala: eu quero perdão de Deus. Porque nós já erramos. Já ou não já, gente? Já murmuramos. Agora o versículo 21. Porém, tão certo como eu vivo, como toda a terra se encherá da glória do Senhor. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova. Já. Quantas vezes? Deus conta, tá? 10 vezes. E não obedeceram o quê? A minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi aos seus pais. Sim. Nenhum daqueles que me desprezaram verá. Porém, versículo 24. Pode dizer glória a Deus. Pode glorificar também. Ei, tem um ditado aí chamado Maria vai. Ah, mas ele foi, eu também fui. Ele fez, eu também fiz. Vai nessa. Você não é pior para ficar na cabeça dos outros? Para com isso. Porque tem gente que vai no embalo da multidão. Para com isso. Você tem que ter visão, você tem que ter discernimento. A Bíblia está dizendo que nenhum desses que viram os meus prodígios, desses que querem... Gente, agora imagina, toda aquela congregação, todas elas, Deus queria matar. Deus falou assim, ó, no versículo 12: com pestilência eu ferirei e deserdarei e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Deus está dizendo: eu vou destruir todo este povo e de ti eu vou fazer um novo povo. Moisés, no versículo 13, intercede. Deus perdoa. Só que o que Deus diz? Nenhum desses que viram os meus prodígios, nenhum desses que viu a minha glória, vai entrar na terra a qual eu fiz espiar. Você acha que Deus vai dar coisa para quem não tem compromisso com Ele? Quem não tem aliança com Ele? Quem não tem propósito com Ele? O que Deus está te dando é para você glorificar Ele. E quanto mais você glorificar Ele, mais Ele vai te honrar. Há um versículo que diz: aqueles que me honram serão o quê? Aqueles que me desprezam serão desmerecidos. Continuando, irmãos, a Bíblia vai dizer: porém, no versículo 24, porém meu servo Caleb, visto que nele houve um espírito. Esse espírito é com letra minúscula. Toda vez que a Bíblia apresenta espírito com letra minúscula, não é o Espírito de Deus. Quando fala que nele houve outro espírito, está dizendo que nele havia algo diferente. Dentro dele, o espírito dele era o espírito o quê? Diferente. Qual que é o espírito que você tem? É o espírito de ousadia? É o espírito de quê? De medo? Ou é o espírito de coragem? Qual é o espírito que está dentro de você? Porque tem gente, meu irmão, que eu vou falar uma coisa. Porque assim, tem gente que olha para matéria. Deus não trabalha com matéria, Deus trabalha com espírito. É tanto que quando Samuel chegou na casa de Jessé para ungir um dos seus filhos, apareceu um bonito lá, eu esqueci o nome dele. Apareceu. Aí diz que apareceu esse bonito, acho que foi Eliabe. Quando apareceu o bonitão, Samuel falou: é isso aqui, que é o rei. É esse aí mesmo. Aí Deus falou: Samuel, não atenta nem para aparência, nem para boniteza, nem pela chapinha, não. Às vezes Deus vai pegar aquele vaso que está meio torto. Porque Deus não vê que nem o homem olha o quê? Mas Deus olha onde? O espírito. Deus olha por espírito. E tem muitas pessoas aqui que o teu espírito é um espírito de coragem. Você não aceita estar por baixo, você se levanta, você vai para cima, você é aquela pessoa que se dedica e Deus vai te honrar. Aleluia, Jesus, diga glória a Deus. Versículo 25. Ora, os amalequitas, os cananeus, os habitantes do vale, mudei
mudai. Amanhã de rumo encaminhai para o deserto pelo caminho do mar vermelho. Olha só, você vê o que Deus está fazendo agora. Depois disse o Senhor a Moisés e Arão: até quando sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferiram contra mim. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: eu vou mudar o rumo de vocês, porque vocês já estão com medo aqui. Imagina se eu colocar vocês diante desse povo. Então Deus tinha um caminho, que era o caminho mais rápido que eles iam chegar. Como eles chegaram? Em 40 dias. Só que o que era para ser 40 dias virou o quê? 40 anos. Meu Jesus amado, tenha misericórdia do teu povo, Senhor. Tenha misericórdia do teu povo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tenha misericórdia. Diga graças a Deus, igreja. Olha só, igreja, aqui, olha que situação. Olha só, no versículo 30. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar. Nela salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos, que dizeis, por presa sereis, fareis entrar nela. Eles conhecerão a terra que vós desprezaste. Diga glória a Deus. Então o que era para ser para aquela nação, não vai ser mais para ela. Vai morrer tudo. Aí no versículo continua assim, ó. Porém, quanto aos outros, vossos cadáveres caireis nesse deserto. Olha o que Deus está falando com aqueles que queriam apedrejar. Versículo 33. Vossos filhos serão pastores nesse deserto 40 anos. E levarão sobre si as vossas infidelidades. Até que vossos cadáveres se consumam nesse deserto. Segundo o número dos dias em que os espias. Você lembra que eu falei para vocês? Repara o tempo que os espias foram. Foi 40 dias? Lembra disso. Não vamos precisar. Agora Deus está falando 40 anos referente a 40 dias. Segundo o número de dias em que espiasse a terra. 40 dias, cada dia representando o quê? Um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos. E tereis experiência do meu desagrado. Fala misericórdia. Eu, o Senhor, falei, assim farei. E toda essa má congregação que se levantou contra mim nesse deserto se consumirão e aí falecerão. Agora imagine, irmãos, um projeto que era para ser para 40 dias, virou para 40 anos. Por causa de quê? Por causa de infidelidade. O que Deus está ensinando para mim e para você aqui? Que tem coisa na minha e na tua vida que às vezes a gente perde. Sabe por quê? Porque a gente está murmurando muito. A gente está reclamando muito. Entendeu, Marilés? A gente reclama muito, a gente murmura muito. A gente, muitas das vezes, está duvidando muito, desacreditando muito. E Deus já prometeu a terra, Deus já garantiu a terra, Deus já te deu a terra, mas você está duvidando. O que Deus quer é que simplesmente você se levante e faça o que Ele mandou lá atrás. Fala para esse povo que marche. Fala para esse povo que marche. Aí você fala: pastor, mas se Deus sabia que isso ia gerar isso? Ei, irmãos, Deus sabe trabalhar. Deus passou a peneira, irmão. A Bíblia diz que o joio, ele cresce no meio de quê? Do trigo. E só arranca os dois no final. Deus não vai fazer o que muitos podem ter imaginado e falar: sabe por que Deus não permite o povo ir direto? Aquele povo ia sair tudo correndo com medo dos amalequitas. Aquele povo não estava preparado para combate. Aquele povo não estava preparado para guerra. Aquele povo não estava preparado para tomar terra. Então o que Deus fez? Deus falou assim: eu vou ter que limpar. Eu vou ter que tirar algumas pessoas. Eu vou ter que fazer E quando Deus fez isso, irmão, agora sim. Agora você vai ver o Rio Jordão se abrir. Agora você vai entrar na terra que manda leite e mel para a glória de Deus. Diga glória a Deus. Porque, meu irmão, a Bíblia vai dizer, irmãos. A Bíblia vai dizer que esse povo, após 40 anos, eles tomaram posse da terra que Deus havia prometido. Então, não importa o tempo. Eu só quero dizer para você o quê? Que o que Deus prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Não murmure, não reclame, não. Porque a Bíblia vai dizer que aqueles que murmuraram, aqueles que reclamaram, aqueles que foram infiéis, os cadáveres deles ficaram no deserto. E o deserto não é para morrer. O deserto é simplesmente lugar de... Passou outro no deserto, Deus está dizendo: você está acabando de sair desse deserto hoje. Você está passando, você está finalizando. Hoje Deus está te dando essa terra que mana leite e mel, em nome de Jesus. Amém? Diga glória a Deus. Igreja, para nós finalizar, se coloque de pé. Abre a tua Bíblia em Apocalipse 21, versículo 8. No último livro da Bíblia, Apocalipse 21, versículo 8. Para nós finalizar, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Diz assim, Apocalipse capítulo 21, versículo 7. Ao vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde como fogo e enxofre. A saber, a segunda o quê? Porque isso não é a primeira morte, isso não é a segunda. Morreu, acabou não. Morreu, a gente vai receber segundo aquilo que a gente praticou aqui hoje. Diga glória a Deus. Então, pastor, eu quero viver essa promessa, eu quero tomar posse. Eu quero receber, pastor, a terra que emana leite e mel. Se hoje, nessa manhã, alguém que está com o coração sedento de Deus, ou quer se reconciliar, ou quer entregar sua vida para Deus, esse culto dessa manhã, ele tem esse propósito, de fazer com que essa promessa se cumpra, de você voltar para Deus. Porque a Bíblia diz: se crer no seu coração, e se na tua boca confessar, será salvo. Então há uma importância de, assim como eu e você, outras pessoas também têm que tomar essa decisão. Tem que tomar. Talvez o seu dia é hoje ou agora. Resumo, você quer tomar essa decisão? Tem alguém nessa manhã que quer se reconciliar com Deus? Que quer entregar a vida para o Senhor aqui hoje? Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tem mais alguém que quer se reconciliar? Eu vou orar por vocês. Eu quero orar. Vamos orar pela vida do irmão. Aleluia, Jesus.
Tem mais alguém que quer voltar para Jesus, quer se reconciliar com o Senhor? Pastor, eu quero receber uma oração porque eu não quero ficar nesse deserto. Eu murmurei. Pastor, eu fui uma pessoa que eu preciso de uma oração de reconciliamento. Nessa palavra Deus falou comigo. Eu quero voltar para os pés do Senhor. Eu quero tomar posse da promessa de Deus. Tem mais alguém reconciliar, quer voltar para o Senhor? Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Se tiver mais alguém, vem aqui na frente. Não tenha vergonha, é a sua fé. Vem aqui na frente. Tem mais alguém que quer voltar para o Senhor? Que quer? Pastor, eu murmurei, eu reclamei, eu faltei com Deus, eu preciso reconciliar. Eu não quero, pastor. Eu aprendi com essa palavra. Eu aprendi que eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso me posicionar. Aleluia, Jesus. Aleluia. O irmão é reconciliar ou quer entregar a vida para Jesus? É voltar. É reconciliamento. A irmã é reconciliamento também. Coloca a mão junto no seu coração. Qual que é o nome do irmão? Humberto, o nome da irmã? Rosa. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro pela vida do Humberto, que quer voltar, reconciliar. Meu Pai, não tem nada melhor do que a tua presença. A tua palavra diz que quando, meu Pai, eles rasgaram as suas vestes e prostraram, o Senhor perdoou. Meu Pai, em nome de Jesus, que haja perdão na vida do teu filho, Pai. Que haja uma restauração, meu Pai. O reconciliamento, meu Pai. Que haja uma transformação para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, eu juntamente com a tua igreja, nós pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor receba o Humberto nas tuas mãos. Que haja uma reconciliação na sua vida para a glória do Senhor. Assim também como a vida da irmã Rose. Meu Pai, que se reconcilia, meu Pai. Meu Pai, em nome de Jesus, Deus, que se arrepende. Que quer voltar para o Senhor, meu Pai. Que quer entregar a vida, que quer mudar o rumo. Meu Pai, que quer declarar, eu quero uma guerra de mana leite mesmo. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela Rose, pedindo ao Senhor, meu Pai, renova a sua aliança com a Rose, renova o seu pacto com ela, que a partir de hoje o que passou, o que aconteceu lá atrás já foi, o que ela falou é perdoado. Eu quero pedir ao Senhor que haja uma nova aliança com ela aqui hoje, em nome de Jesus. Assim também como haja uma aliança com o Humberto aqui hoje, em nome de Jesus nós oramos e declaramos renovação e reconciliação para a glória de Deus, em nome de Jesus. E todos que creem que assim seja, graças a Deus, e glorifica Jesus. Amém, meu irmão, parabéns, que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém. Precisar, eu estou aqui, tá, meu amado? Em nome de Jesus, Rose, seja forte, Deus é contigo, mulher, em nome de Jesus, amém, igreja. Diga glória a Deus, igreja. Oh, culto maravilhoso, aleluia, Jesus.